Namastê. Vamos iniciar entoando o mantra Om 3 vezes. Colocamos a coluna ereta, as mãos em prece, respirando com consciência, sentindo o corpo e sentindo o contato do corpo com a sala. Cantamos 3 vezes o mantra Om. Inspira. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Satsang, onde nós vamos refletir sobre solidariedade e compaixão. Eu gostaria de iniciar agradecendo por vocês terem aceito o convite. Vocês que estão aqui no auditório e vocês que estão assistindo pela internet, pelo Facebook. Mas eu gostaria de trazer já no início a seguinte reflexão: quem fez esse convite que vocês aceitaram? A gente pode pensar assim: foi a Isabela, ou foi o professor Carlos Henrique, ou foi o Emana Mantra, ou foi alguém que ficou sabendo do evento e me convidou. Provavelmente é possível que um desses tenham sido os intermediários, mas em verdade vocês, nós aceitamos um convite do amor. Foi o amor dentro de nós que nos convidou, que nos motivou e que nos trouxe aqui para esse satsang. Porque o amor, quando fica sabendo de uma pessoa que está precisando de alguma ajuda, de algum auxílio, ele se manifesta como compaixão e solidariedade. Então, certamente, o que motiva todo mundo para estar aqui hoje é o amor. Existe uma definição de compaixão que vem de Sua Santidade, o Dalai Lama, onde ele diz assim: a compaixão é a nossa incapacidade de ficar alheio ao sofrimento do outro. E eu espero que nesse satsang a gente se sensibilize cada vez mais para isso, para que o sofrimento do outro, para que a necessidade do outro toque diretamente o nosso coração. E certamente quando isso toca o nosso coração, ele fala com a gente. Mas existe algo chamado ego que não quer escutar. Porque o ego é o que gera o egoísmo. E é justamente o egoísmo que inviabiliza que a gente viva de forma fraterna, de forma mais feliz. Que todos que têm alguma demanda, alguma necessidade, tenham isso suprido imediatamente, porque não falta recursos, não faltam pessoas para ajudar, mas falta essa sensibilidade, falta essa compaixão, essa incapacidade de ficar alheio ao sofrimento do outro. Então hoje a gente se reúne aqui, de alguma maneira, para ajudar uma irmã muito querida, que mora lá em Vila Velha, no Espírito Santo, chamada Isabela Bazzoni. Eu tenho a alegria de conhecer a Isabela há mais ou menos 7 ou 8 anos. A Isabela, ela tem um problema de nascença nas veias do cérebro e ela necessita hoje de uma cirurgia urgente. Essa cirurgia tem um custo alto, o plano de saúde cobre o hospital, cobre a internação, mas não cobre os honorários dos médicos. E é uma cirurgia muito rara, muito delicada. Então, o custo total dessa cirurgia é de R$120 mil. Então, a Isabela
que por ser uma pessoa muito boa, muito querida e cercada de amigos, iniciou uma campanha na internet para conseguir arrecadar, né, esse dinheiro que pode, né, que certamente vai custear essa cirurgia. Então, durante o nosso encontro, já eu vou passar algumas contas bancárias, né, que as pessoas podem depositar, e aqui também a gente vai estar recebendo essas doações e vai estar depositando no início da semana. Então, essa é uma das maneiras que a gente pode ajudar. Além disso, no nosso encontro, a gente tem a alegria e a honra de ter aqui o Pedro e a Lúcia, o grupo Emana Mantra, que vai estar cantando com a gente. A gente tem a alegria e a honra, né, de ter esse grupo maravilhoso que se sensibilizou e veio participar do Satsang. E a nossa ideia é contribuir também, a gente sabe o quanto é poderosa essa contribuição, orando, cantando e elevando a nossa consciência. A ideia é que esse satsang beneficie a Isabela, mas muito mais que a Isabela. E eu sei que a Isabela se alegra com isso. Esse movimento que está sendo gerado a partir dessa campanha para arrecadar fundos, para que ela faça essa cirurgia, vai gerar muita reflexão sobre compaixão, sobre solidariedade, sobre amor, e certamente isso vai reverberar beneficiando muitas outras pessoas. Eu gostaria de falar para vocês que a presença de vocês aqui, né, representa uma atitude de amizade. Nesse momento, todos nós estamos sendo amigos da Isabela. E eu estou pegando carona no dia de ontem. Ontem foi o Dia Internacional do Amigo. E é muito legal a gente iniciar o satsang refletindo sobre essa palavra, amigo. Essa palavra em sânscrito se diz mitra. E a palavra mitra é que dá origem à palavra maitri. A palavra maitri quer dizer amor. Pode ser traduzida também por bondade amorosa. Então olha que bonito isso. A palavra amor se origina da palavra amigo. Porque ser amigo de verdade é amar. Ser amigo de verdade é ser solidário, é estar sempre pronto para estender a mão, é estar sempre pronto para ajudar. E a gente sabe que o amor se revela na ação. Tem muitas pessoas que desejam amar, mas não conseguem concretizar o amor. Então essa reunião é uma grande alegria, tanto para quem está no auditório, quanto para quem está com a Isabela, solidificar essa que tem que se revelar como quando necessário. Anos dentro de um episódio às vezes esses episódios trazem bombardeio no Iraque, é uma bomba com muitas crianças, de médicos internacional, e vão ao auxílio dessas crianças. Umas crianças ficam realmente muito machucadas, uma delas necessita de imediata, e naquele momento, né, eles têm que recrutar até mesmo crianças e adolescentes para doar sangue, que numa condição não emergencial não é indicado. E eles encontram uma dificuldade, que é a barreira da língua. Muitos daqueles médicos não falavam o idioma local. Então eles tentam, através de mímica, através de algumas palavras mais fáceis, explicar para as crianças que ficaram bem, pelo menos fisicamente, a necessidade de doar sangue naquele instante. E logo um menino novinho se coloca como voluntário. E quando os médicos ou os enfermeiros vão colher o sangue, né, do bracinho dele, ele começa a tremer e dá para ver que ele entra num processo de pânico. Então eles param, acalmam o menino e tentam explicar que aquela quantidade de sangue que eles vão tirar, né, talvez salve a vida do amigo deles, e para ele não vai fazer diferença, né? Talvez nem doa muito. E quando eles vão tentar de novo, o menino começa a tremer muito de novo, né? A musculatura fica toda contraída, ele fica muito nervoso. E eles param e conversam de novo com o menino. Só que nesse momento chega um adulto que fala os dois idiomas, o idioma do menino e o idioma do médico. Então o adulto conversa com ele, um iraquiano, e o menino coloca o braço e doa sangue com tranquilidade.
E os médicos ficam curiosos. Por que antes ele estava ficando tão nervoso, com tanto medo? Né? O que essa pessoa falou que mudou o estado de espírito, o estado de ânimo dele? Aí esse adulto iraquiano explica, fala assim para os médicos. O que acontecia era o seguinte: quando vocês pediram que ele doasse sangue, né, para o amigo dele, ele entendeu que ele ia morrer. Ele entendeu que ele ia doar todo o sangue dele, ou uma quantidade, onde ele mesmo ia morrer. Então o médico foi muito curioso do porquê que ele ficou ali e deu o braço. E pediu que esse iraquiano adulto perguntasse para o menino. E assim foi feita a pergunta: querido, se você entendeu que você ia morrer doando sangue, por que você deu o braço? E a resposta foi a seguinte: porque aquele ali que está precisando é meu amigo. Esse sentimento de amizade representa o amor transbordando. Eu fico triste às vezes quando eu ouço assim: eu tenho poucos amigos de verdade. Dá para contar no dedo os meus amigos. Nós, como humanidade, deveríamos fazer uma profunda reflexão sobre isso. E não somos poucos que falamos isso. Por que temos poucos amigos? É interessante, e eu espero que esse satsang motive a gente a se oferecer como amigo, a se abrir para ser mais amigo, porque isso é o mesmo que se abrir para amar. Como a gente aprende no Evangelho de São João, Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Sempre que a gente está na presença de um mestre espiritual, a gente sente nesse mestre um amigo, a gente sente nesse mestre alguém no qual a gente pode confiar. E um mestre espiritual é justamente uma pessoa que revela o amor incondicional. É uma pessoa que percebeu a sua própria essência, é uma pessoa que percebeu a divindade na sua essência, é uma pessoa que descobriu que Deus é amor. Por isso que nós temos os mestres como os nossos melhores amigos. E está embutido na mensagem de todos os mestres que aquilo que eles realizaram, nós também podemos realizar. Então, a gente vai ter uma dinâmica muito especial nessa palestra, onde eu faço uns comentários, compartilho alguns ensinamentos, umas reflexões, umas historinhas, e o Emana Mantra canta para a gente. E a gente sabe o quanto a música vai longe. Então a gente desde já oferece essa música para a Isabela, que fala sobre amor. E que todo mundo mentalize esse amor agora, envolvendo a Isabela, levando alegria, paz, fé e tranquilidade para ela. Amor é um poema do Heraldo Amai, musicado pelo Emana Mantra. Só o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo transforma o amor me purifica, faz-me sereno e livre, tudo transforma o amor. Só o amor
eu vou falar sobre a prática da compaixão como um meio de gerar em nós um alinhamento com a essência que permeia tudo. O Sai Baba, ele diz assim: o amor é a fonte, o amor é o caminho, o amor é a meta. E o amor, quando esbarra com alguém que está precisando de ajuda, se revela como compaixão, como solidariedade. E agindo dessa maneira, a gente vai alinhando os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa energia e a nossa ação com essa consciência suprema que permeia tudo e é puro amor. Para isso basta que a gente olhe com atenção plena tudo que existe no universo, toda a criação. E a gente vai descobrir que toda a criação é altruísta. Nada na criação existe para si mesmo. Tudo que foi criado por Deus, que é amor, revelando esse amor, existe para o outro. Então, quando a gente olha o sol brilhando e se pergunta, mas para que o sol brilha? A gente sabe que o sol brilhando viabiliza a luz, viabiliza calor, viabiliza a vida, para praticamente tudo que existe no planeta Terra. Ele não brilha para ele mesmo, ele brilha para todo mais. Por que um rio corre? A gente sabe que um rio abriga uma série de vidas dentro dele. Graças aos rios a gente pode beber água, limpar o nosso corpo, ter uma experiência maravilhosa, que é mergulhar, que é nadar. O rio viabiliza a vida na floresta. E olhando para a floresta, a gente chega nas árvores. Para que uma árvore cresce? A gente sabe que uma árvore vai servir de abrigo para alguns animais. A árvore vai gerar alimento para a gente. A árvore vai embelezar a nossa vida com as flores. Um rio não corre para ele mesmo. Uma árvore não cresce para ela mesma. Quando a gente para e olha com atenção plena absolutamente tudo que existe, a gente descobre que esse universo é a materialização do amor. Que tudo que existe no universo é altruísta. Uma pessoa altruísta, uma coisa altruísta, é uma pessoa que vive para o outro, que vive para a felicidade do outro. Porque somente nós, seres humanos, devemos fugir a essa regra. O amor é o cumprimento de toda a lei. Se a gente olhar todas as regras espirituais, a gente vai compreender que o amor é a essência delas todas. O amor está por trás delas todas. Não existe um caminho espiritual que não passe por, nas palavras do Sai Baba, acordar com amor, passar o dia com amor, preencher o dia com amor, pois este é o caminho para Deus. E quando surge alguém ou alguma instituição que necessita, o amor tem que se revelar como serviço. Serviço altruísta, isso é, um serviço onde a gente não espera retorno algum. Porque aquele que desperta para o amor, ele já descobriu que no ato de amar, a gente faz uma conexão com a maior alegria, que é o próprio Deus. Deus é pura Ananda, Deus é pura bem-aventurança. E se existe uma maneira direta de acessar a Deus dentro de nós, é a gente indo além do nosso egoísmo, é a gente indo além da nossa área de conforto, é a gente indo além do nosso ego e colocando o amor na frente. Isso para o ego, para o raciocínio do ego, pode de vez em quando representar algum prejuízo, alguma perda de tempo, mas o Sai Baba também diz assim: aonde existe ego, não existe amor. Aonde existe amor, não existe ego. Então, quando a gente escolhe na nossa vida se colocar disponível para absolutamente todo mundo que surge na nossa frente precisando de algum auxílio, porque se surge alguém na sua frente precisando de um auxílio, foi Deus que colocou essa pessoa na sua frente. Então, quando a gente escolhe amar, quando a gente escolhe servir, a gente está alinhando a nossa inteligência com a inteligência universal.
Então a gente vê que o serviço altruísta, que a compaixão e a solidariedade, e aqui eu tenho que fazer uma parte, foi a Isabela que pediu esse tema, que sugeriu esse tema. Fala sobre compaixão e solidariedade. Então quando a gente escolhe isso, a gente está escolhendo realmente com seriedade ingressar numa via espiritual. Porque o nosso ser espiritual é puro amor. E se a gente quer que ele se revele, a gente tem que agir de acordo com ele, não de acordo com o nosso ego, né, que muitas vezes não quer ouvir falar nessa história de amor incondicional, de compartilhar, de ajudar. Eu quero compartilhar uma história muito interessante de um monge tibetano que vai morar na Índia. Essa história é verdadeira. E o vizinho dele na Índia tem um cachorro muito bravo, muito mal-humorado. Late o dia inteiro, de vez em quando invade o quintal dele e rosna para ele, ele se sente ameaçado. E ele não sabe o que fazer, né, para transformar essa situação. Então, é um monge budista tibetano, é um sujeito muito pacífico. Então ele ora para o cachorro, mas não adianta. Ele vai conversar com o dono do cachorro, pede que o dono do cachorro tome alguma providência, também não adianta. E os meses, os anos vão se passando, e de vez em quando o cachorro vai lá, faz xixi no quintal dele, arranca as plantinhas do chão, né, rosna para ele, ameaça ele, e ele vai perdendo a calma com o cachorro. Então um dia ele está fazendo as práticas matinais dele, e uma das práticas do budismo tibetano, né, chama-se, se eu não me engano, as 4 grandes qualidades. Então eles fazem uma prece mais ou menos assim: que todos os seres sejam felizes, que todos os seres superem o sofrimento, que todos os seres conheçam as causas da felicidade e as pratiquem, que todos os seres conheçam as causas do sofrimento e as evitem. Mas nesse dia, quando ele vai fazer essa prece, ele está muito chateado com o cachorro, então ele vai fazer a prece e fala assim: que todos os seres sejam felizes. Aí ele lembra do cachorro e diz assim: esse não consigo desejar que esse cachorro seja feliz. Eu não aguento mais esse cachorro. Que todos os cachorros que todos os seres superem o sofrimento. Aí quando ele lembra do cachorro, não, esse não. Esse está merecendo sofrer um pouquinho. Aí, esses monges são praticantes sérios, e a dificuldade dele era a seguinte: eles praticam o que a gente chama de yoga na tríplice pureza, talvez lhe deem outro nome, mas que é a coerência de pensamento, palavra e ação. Isso é, o que eles pensam e falam, eles têm que agir de acordo. Mas ele estava com uma energia negativa nele, de raiva, de ressentimento, que estava impedindo essa ação. Então ele fez a prece assim: que quase todos os seres sejam felizes, que quase todos os seres superem o sofrimento. E assim ele seguiu. Aí ele se sentiu à vontade para fazer uma armadilha para o cachorro. Ele pegou a porta do quintal dele, deixou a porta entreaberta, e em cima botou um monte de objetos pesados, para que quando o cachorro invadisse o quintal dele, aquilo caísse em cima do cachorro, né, não era pesado ao ponto de matar, mas ia doer. E ele faz isso e está de acordo com a prece dele. Então ele sai para trabalhar, e nesse dia ele tem alguns contratempos e volta para casa muito mais tarde, e esquece totalmente da armadilha. Resolve entrar pelos fundos. Então quando ele abre a porta, cai tudo na cabeça dele. E dói muito, né? Ele sente muita dor. E nessa hora que ele está sentindo dor, ele se lembra que o cachorro ia estar sentindo aquela dor. E nessa hora brota a compaixão no coração dele. Ele lembra dos ensinamentos dos mestres dele, e nesses ensinamentos os mestres dizem assim: todos os seres desejam a felicidade, humanos e não humanos. E muitas pessoas buscam essa felicidade por uma via incorreta. Humanos e não humanos.
Aquele cachorro, por alguma razão, por medo, algum trauma, algum desequilíbrio, né, ele buscava segurança e agia daquela maneira. E ele entendeu isso nesse instante. Ele entendeu também que quando a gente deseja o bem para todo mundo, que todos sejam felizes, que todos superem o sofrimento e age de acordo com isso, a gente protege a gente mesmo. Talvez a gente não se dê conta disso. Mas quando a gente não tem esse cuidado e deseja o mal para o outro, e às vezes até arma para que o outro se dê mal, isso de alguma maneira vai retornar para a gente. Então ele teve essa lição. Então, em vez de seguir o ego dele e tentar resolver a questão sem amor, a partir da violência, a partir da reatividade emocional, ele viu como isso voltou para ele. Então ele resolve fazer algumas reflexões. E ele lembra de um ensinamento do Buda, onde o Buda diz assim: o ódio não cessa pelo ódio, o ódio só cessa pelo amor. Essa é uma lei eterna. Aqueles que conhecem essa lei não lutam uns contra os outros. Então ele entende que ele estava respondendo o ódio do cachorro com ódio. Ódio mais ódio igual a 2 vezes ódio. O ódio vai crescendo. Então ele faz uma série de reflexões sobre como ele poderia amar esse cachorro, mesmo no momento que o cachorro estava invadindo o espaço dele ou ameaçando ele. Então ele lembra de um alimento maravilhoso, né, que os cachorros na Índia gostam muito. Então ele comprou esse alimento e sempre que ele saía de casa, né, o cachorrinho ia lá, rosnava para ele e ele mostrava o alimento até que o cachorrinho sentia o cheiro, né, aí ele jogava o alimento para longe, o cachorrinho ia buscar e ele conseguia sair de casa. Mas passado um tempo, o cachorro continuou rosnando, mas ao mesmo tempo já abanava o rabo, né, porque via naquele sujeito alguém que não reagia como a maioria, né, gritando com ele, ameaçando ele. E ele conseguiu se aproximar um pouquinho do cachorro, que passado mais algum tempo, já pegava o alimento nas mãos dele. Em alguns meses, esse cachorro entrar no quintal dele virou uma alegria, porque ele brincava com o cachorro. Ele conseguiu destruir o inimigo dele. E só tem uma maneira da gente verdadeiramente destruir um inimigo: transformando esse inimigo num amigo. E só tem uma maneira de transformar um inimigo num amigo: amando o inimigo. Essa é a mensagem do nosso grande mestre Jesus Cristo. Ama seu inimigo, reza por quem te persegue. Seja sempre amoroso, compassivo e solidário. Se uma pessoa te faz mal, é porque ela não está bem. Olha com esses olhos. O Sai Baba diz que a distância de Deus para o homem é de 30 centímetros. Essa é a distância da mente para o coração. Então, quando a gente resolve colocar o amor na frente, seja numa situação onde o outro lado é complicado, difícil e até errado, ou numa situação mais fácil, onde o outro lado está precisando de ajuda e a gente tem como ajudar, a gente começa a criar em torno de nós uma sanga, uma comunidade que vive de forma fraterna, harmoniosa e consequentemente feliz. Eu tive a alegria de, em 2015, lançar meu primeiro livro, Yoga Inspirando Paz, Inspirando Amor, ao mesmo tempo que o Emana Mantra lançou o primeiro CD, que o nome é Divino Ser. E foi um momento tão bonito, onde a gente se sentiu tão amado, né, por todo mundo, inclusive pessoas que estão aqui, que nos ajudaram tanto, que no dia seguinte, a Lúcia e o Pedro conversando, deram origem a uma música linda chamada Namastê. Então eu gostaria que vocês cantassem Namastê, e se quiserem falar um pouquinho sobre o Namastê, fiquem à vontade também.
falar isso que o Carlos já falou, né? Foi isso mesmo, a gente estava juntos aí lançando o livro do Carlos, o nosso primeiro CD, e foi um momento de muita amorosidade, porque tinha um grupo de pessoas trabalhando para que acontecesse o evento, né? E a gente via assim o amor no olhar de todo mundo, as pessoas trabalhando com muita alegria, com muita amorosidade. E quando a gente chegou em casa, começamos a conversar sobre isso e foi surgindo a letra dessa música, foi surgindo a melodia, que é a forma como Pedro traduz as emoções, né? E é isso. Foi um momento muito especial para todos nós, de presenciar assim, que é possível a gente viver amor, né? Viver em comunhão. Levo a canção pra todo lugar, com essa missão de falar de amor. Pra quem escutar, vai sempre lembrar que a vida só tem sentido se a gente se amar. Nessa manhã eu vi tanta gente com brilho, um olhar diferente. Nessa vibração a gente se reconhece, e então tudo faz sentido se a gente se amar. O amor é feliz, é pleno inteiro, leveza e luz, o ser verdadeiro é fonte da criação. É Deus em você. O amor é feliz, é pleno inteiro, leveza e luz, o ser verdadeiro, o Deus que há em mim. Eu sinto em você o Deus que há em mim. Eu sinto em você. Nessa manhã eu vi tanto brilho no olhar diferente. Nessa sentido se a gente se amar. O amor é feliz, é pleno inteiro, leveza e luz, o ser verdadeiro é fonte da criação. É Deus em você. O amor é feliz, é pleno inteiro, leveza e luz, o ser verdadeiro, o Deus que há em mim. Eu sinto em você o Deus que há em mim.
Então, para o pessoal que está assistindo pela internet, eu vou passar o número de uma das contas que se pode fazer o depósito. Essa conta é do Banco Itaú. A agência é 7977, Banco Itaú, agência 7977, e a conta corrente 08262, dígito 2. Repetindo a conta corrente 08262, dígito 2. Essa conta está em nome de Marta Bazzoni e Juliana Bazzoni. Então, depositando nessa conta, a gente contribui para a cirurgia da Isabela. Mais adiante eu passo o número da conta da Caixa Econômica. Então agora a gente segue nas nossas reflexões sobre solidariedade e compaixão. Eu falei antes da música Namastê que praticando a compaixão, a solidariedade, isso é, deixando o amor fluir, a gente vai alinhando a nossa consciência com a consciência universal. E daí acontece algo extraordinário. Nós nos tornamos capazes de presenciar milagres. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que todo mundo que está em casa, que de alguma maneira se engaja num projeto altruísta, ou de coração decide ajudar uma pessoa, percebe que existe uma força extraordinária que opera. Porque Deus é amor e Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Isso quer dizer que Deus está em tudo, que Deus está em todos. E quando a gente age de acordo com Deus, a gente tem a possibilidade de presenciar, de sentir, de testemunhar Deus agindo por nós. Ele sempre age por nós, mas só pode entrar em contato com isso o altruísta, aquele que se importa com o outro, aquele que sintoniza sua mente com o amor. O egoísta é como se tivesse um véu, certamente está sempre sendo ajudado, está sempre amparado, é igualmente amado, mas não percebe isso. O egoísta padece de um mal chamado umbigolatria. Mais adiante eu vou falar sobre a umbigolatria. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência num projeto de serviço altruísta que eu tive a oportunidade de participar pela organização Satya Sai Baba. Há 6 ou 7 anos, certamente vocês lembram, caíram aquelas chuvas, principalmente na região serrana, aqui do Rio de Janeiro, onde Friburgo, Teresópolis foram muito afetados. Teve um dia que Niterói também foi muito afetado, e isso gerou um mutirão de irmãos para ajudar aquelas pessoas que perderam a casa, que perderam tudo, principalmente na região serrana. Então a organização Sai Baba, assim como muitas outras organizações, se organizou para ajudar o pessoal da região serrana. Como nós temos muitos devotos do Sai Baba em Friburgo, a gente conseguiu contato com eles e eles fizeram uma pesquisa lá de instituições que estavam necessitando de ajuda e perguntaram o que eles precisavam especificamente. Então eu lembro que foi um hospital, foi uma escola, foi uma maternidade, uma escola, se eu não me engano uma casa de idosos. Então eles fizeram a lista daquilo que era mais emergencial e passaram para a gente aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E os membros dessa organização são pessoas que não são especialistas nesse tipo de ação, mas o Sai Baba ensina que Deus nem sempre escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E se você quer ser um escolhido de Deus, é muito simples. Se coloca no caminho do serviço, da compaixão, da solidariedade. Uma das minhas atribuições dentro da equipe, num primeiro momento, era contratar um caminhão para que a gente subisse para Friburgo
né, com os mantimentos e com os itens necessários. Só que eu nunca aluguei um caminhão, não sei nem onde procura isso. Mas no momento que a gente está realmente servindo amorosamente, a gente sente a presença de Deus e sabe que é só pedir para Ele. Carlos Henrique, é simples assim? É simples assim, e cuidado com o seu ego, senão ele complica. E é muito conveniente ele complicar, que aí ele faz igual o leão da montanha, né? Saída estratégica, né, pela esquerda. É simples assim. Eu estava subindo aqui em Caraí, a rua Domingos de Sá, e pedi a Deus: olha, me ajuda a contratar esse caminhão, até porque era algo um tanto quanto emergencial, né? Então, enfim, me ajuda, né? Esse então já é o ego querendo controlar. Me ajuda. Aí eu vi um caminhão do outro lado da rua. Vi um caminhão do outro lado da rua e pensei assim: bom, apareceu um caminhão e o motorista está dentro. Eu vou perguntar para esse motorista como é que eu faço para alugar um caminhão, se ele mesmo aluga. Então foi o que eu fiz. Eu falei assim: amigo, você me dá uma licença? Eu estou precisando contratar um caminhão para levar algumas coisas para Friburgo. Você sabe quem faz esse serviço? Eu gostei muito do sujeito e ele falou assim: eu faço esse serviço. Aí eu falei: ah, que bom, e quanto você cobra? Eu não me recordo agora o valor, mas era um valor bem razoável, bem acessível. E naquela hora eu entendi assim: pronto, eu pedi, Deus respondeu, imediatamente eu tenho um caminhão para ir para Friburgo. Então eu me juntei com outros coordenadores, né, passei essa informação para eles, e eles, de forma muito justa e responsável, questionaram: mas não vale fazer uma pesquisa, fazer uma licitação? E eu concordei com eles: ok, fiquem à vontade para pesquisar outras possibilidades, outros tipos de caminhão, outros preços, mas no meu coração era aquele caminhão, eu não tinha dúvida alguma. Mas era um grupo de pessoas todas muito bem intencionadas, né, e a maioria pensou assim. Eu imediatamente aderi, até porque achei que era muito justo. E falaram para mim 2 ou 3 dias depois: olha, nós conseguimos um caminhão que é um pouquinho mais caro, mas ele é maior, mais moderno, tem uma indicação, nós sentimos segurança. E eu falei: perfeito, fiquem à vontade. Então contrataram esse caminhão. E no dia de subir a serra, a pessoa não apareceu. E agora? A gente tinha quase 1 tonelada de mantimentos, pessoas precisando, numa condição emergencial, e agora o que a gente faz? Deus não falha. Eu tinha guardado o telefone: amigo, lembra de mim que te parei na rua, fiz aquela pergunta? Ele: lembro. A gente precisa de um caminhão agora para Friburgo, você pode ir? Posso. Eu não fui para Friburgo nesse dia. Eu lembro que eu tinha um curso, não pude sair do Rio. Mas essas pessoas foram, né, em 2 carros, se eu não me engano, outras dentro do caminhão, e falaram que, além dele ter prestado um serviço excelente naquilo, né, que estava no acordo, ele participou ativamente das ações lá. Quando a gente, de coração, se predispõe a fazer alguma coisa pelo outro, a gente vê todo o universo se movimentando a favor dessa ação, porque essa é a natureza de Deus: amor, harmonia, fraternidade. Quando a gente entende Deus como uma força onipresente, onipotente, onisciente, a gente tem que entender que Ele está aqui e agora. E quando a gente age de acordo com Ele, a gente percebe essa energia operando. E aconteceu mais uma coisa digna de relato nessa viagem. Nessa lista que a gente recebeu, a maternidade pediu que a gente subisse com um leite bem específico, né, um leite para recém-nascidos, né, cujas mães não conseguem amamentar. E a nossa coordenadora, né, uma das coordenadoras do projeto, ela, por engano, comprou o leite comum. Só que ela percebeu isso a tempo e depois comprou também o leite específico. Ela me contou que, chegando em Friburgo, eles foram até a maternidade e entregaram o leite específico. Foi muito bem-vindo. E o que eles iam fazer com aquelas latas do leite comum? Quando eles chegaram numa das escolas,
que não haviam pedido leite, na hora de entregar os mantimentos, eles falaram: olha, tudo que vocês pediram está aqui, e também algumas latas de leite que vieram a mais. Nessa hora, uma senhora falou assim: meu Deus, eu não acredito que vocês trouxeram esse leite, porque eu tenho um neto, ou o meu neto está passando por um problema específico de saúde, e foi indicado para ele justamente esse leite. Deus não falha, mas só pode saber disso quem realmente busca se sintonizar com Ele, com essa consciência. E a maneira que a gente tem de se sintonizar com Deus é amando incondicionalmente. O amor remove montanhas, Através do amor nós somos capazes de feitos inimagináveis. É muito bem colocado assim: inimagináveis. Por que inimagináveis? Porque quem imagina é a mente, e a mente não tem condição de conceber o que o amor pode fazer. Então eu gostaria que essa fala levasse a gente à seguinte reflexão: quando a gente realmente se abre para a compaixão e para a solidariedade, a gente não precisa se preocupar com absolutamente nada. Lembrem de Jesus falando isso para todos nós no Sermão da Montanha. Por que vocês se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, com aonde vão morar? Pede para a gente olhar para os pássaros, pede para a gente olhar para as flores, e mostra que ambos têm tudo que necessitam em abundância e em tempo integral. E pergunta por que com a gente seria diferente. E logo em seguida, através de uma pergunta, ele nos traz a resposta. Qual de vocês podem fazer crescer um só fio de cabelo às custas de se preocupar com isso? A gente se esquece dessa consciência cósmica, dessa consciência de amor que permeia tudo, e acredita naquilo que a nossa mente está pensando, na possibilidade da escassez. Dessa maneira a gente se torna egoísta, deixa de pensar em quem está do nosso lado e se desconecta. Por isso, em seguida, Jesus diz assim: homens de pouca fé, homens de pouca fidelidade. E quem é fiel a Jesus? Quem é fiel ao Buda, a Krishna, ao Sai Baba? Quem ama. Como vocês saberão quem são meus discípulos? Essa pergunta é Jesus que faz, e ele mesmo responde: os meus discípulos são aqueles que amam. A solução para o mundo, gente, às vezes é debatida na ONU, é debatida por intelectuais, por cientistas, mas está nessa palavrinha de 4 letras: amor. Se dentro da nossa casa, se dentro das nossas empresas, se dentro das nossas instituições educacionais, se dentro dos locais que promovem apresentações artísticas, a gente sempre trouxesse essa reflexão, rapidamente a gente ia ver as coisas se transformando. Mas que a gente trouxesse essa reflexão para que ela se transformasse imediatamente em ação. E a gente descobre que quando a gente age com amor, que quando a gente age de acordo com Deus, quando a gente age de forma altruísta, a gente não precisa se preocupar com absolutamente nada. A gente vai ver que as coisas acontecem por si, e nós nos transformamos em canais, em veículos de bênçãos. E aqui eu me lembro de um veículo de bênçãos que eu acho que é querido por todos nós: professor Hermógenes. Quantas pessoas ele ajudou? Quantas pessoas ele fez mais feliz? Quantas pessoas ele tirou do sofrimento? E ele deixou um mantra para a gente. Esse mantra é: entrego, confio, aceito e agradeço. Eu sei que eu nem preciso falar isso para você, Isabela. Eu sei que você já vive a partir dessa verdade, entregando, confiando, aceitando
e agradecendo. Então agora, homenageando o professor Hermógenes, uma Mahatma, uma grande alma, nós cantamos juntos a música que o Emana Mantra compôs com esse mantra divino. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego a minha alma em suas mãos, em oração. Isso me faz feliz, me alegra em ter o dom de receber toda essa luz em nosso ser. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Confio na verdade do amor, no coração, na paz interior, na nossa natureza para o bem, que nos ensina e nos mantém. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Aceito o presente como é, com gratidão, e sinto a perfeição. Assim crio o futuro com você, em cada olhar, em cada ação. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Agradeço estar aqui para viver e assim crescer, ser cada vez melhor. Aprendo a cada dia que o amor é o nosso rumo, é o bem maior. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Então aqui a gente não tem dúvida que vai dar tudo certo em relação à realização o mais breve possível da cirurgia da Isabela, né? E a gente pede a Deus, né, que ilumine as mentes dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, né, que esteja agindo através das mãos deles e que aconteça o melhor possível. Eu aproveito e vou passar agora o número da conta da Caixa Econômica Federal. É uma conta onde a gente também pode depositar, para assim a gente completando o valor que viabiliza a cirurgia para Isabela. Então, Caixa Econômica, agência 0173,
agência 0173. Aí tem que selecionar a operação 013. Operação 013. E o depósito vai para a conta corrente 148286, dígito 0. Conta corrente 148286, dígito 0. E essa conta está em nome da própria Isabela Pazzoni. No final da palestra, eu repito o número das contas. Então, nós falamos da importância da amizade, que o amor se revela como amizade. Nós falamos que quando praticamos o amor, a compaixão, a solidariedade, nós alinhamos a nossa inteligência com a inteligência universal. E a partir daí somos capazes de testemunhar e de participar de milagres. Mas a prática da compaixão e da solidariedade também tem um outro aspecto. Ela libera a gente do nosso próprio sofrimento. Eu tenho uma experiência para contar que me marcou muito. Eu gosto muito de ir num local aqui no Brasil chamado Abadiânia. Em Abadiânia existe um médium famoso chamado João de Deus. A primeira vez que eu fui a Abadiânia, assim que eu desci do carro e ia entrar numa pousada, eu encontrei um casal indo embora. E acabei conversando um pouquinho com eles. Dava para ver que a esposa estava muito feliz, achando que tinha recebido uma graça, ou de fato tendo recebido uma graça. E eu perguntei também para o marido, como ele estava se sentindo. E ele me falou o seguinte: olha, o que me trouxe aqui foi uma dor nas costas. Eu tenho uma dor nas costas há muitos anos, me consulto com médico, fisioterapeuta, acupunturista, melhora, mas não resolve. Então eu vim aqui e pedi essa bênção para as entidades da casa de Dom Inácio, que curassem a minha dor nas costas. Então eles me atenderam, conversaram comigo, fiz uma cirurgia, estou indo para casa e vou ver se funciona. Ele se colocou assim: eu sou igual a São Tomé, ver para crer. Só que ele falou mas a minha vinda aqui me trouxe uma grande reflexão. Eu cheguei aqui muito mal-humorado. Eu cheguei aqui me sentindo uma vítima do universo por causa dessa dor nas costas que me incomoda boa parte do dia. Mas eu encontrei pessoas desenganadas pela medicina, pacientes terminais, pessoas que acabaram de sofrer acidentes gravíssimos, numa condição física muito precária. E eu vi essas pessoas sorrindo, eu vi essas pessoas brincando, eu vi essas pessoas se solidarizando com o sofrimento dos outros, falando sobre possibilidades de ajudar. E nesse momento eu acabei me envergonhando, não por estar com dor nas costas, claro, mas pela maneira como eu me relacionava com a dor nas costas, achando que eu era o maior sofredor do mundo. Então, quando eu olhei para o lado e me interessei pelo sofrimento do outro, eu vi que o meu sofrimento era pequenininho, era muito menor do que eu pensava. Então, quando a gente de coração se importa com a felicidade do outro, e quando percebe que o outro está sofrendo e pensa no meio para ajudar, a gente vai se liberando do nosso próprio sofrimento. A gente vai curando a umbigolatria. O professor Hermógenes chamava de egoesclerose. Quanto mais a gente pensa na gente mesmo, e primeiro eu, depois eu, em terceiro lugar, se tiver algum espaço, eu também, tudo que acontece com a gente ganha uma dimensão enorme. Mas quando a gente começa a se importar com o outro, olhar para o outro, a gente vai vendo muitas vezes que aquilo que a gente acha que é complicado, que é grave, é pequenininho. E daí a gente tem duas experiências muito interessantes. A primeira é que o fato de eu conectar com como eu posso fazer o outro feliz faz com que eu tire a atenção do meu sofrimento. E a segunda, quando eu realmente estou agindo para fazer o outro feliz, eu faço uma conexão com o amor. E fazendo essa conexão com o amor,
eu inevitavelmente experimento felicidade. Não é raro eu ouvir o seguinte depoimento de pessoas que vão prestar serviço num orfanato, ou num asilo, ou num hospital. Eu cheguei lá achando que ia oferecer alguma coisa e recebi muito mais do que eu dei. Tem um ensinamento de Madre Teresa, onde ela diz assim: não permita que nenhuma pessoa saia da sua presença sem um sorriso no rosto. Pelo menos, faça a sua parte. Nós temos um objetivo comum aqui, nós todos os seres humanos, a felicidade. O Humberto Roden dizia assim: a felicidade é o objetivo máximo da humanidade. Ninguém é feliz para alguma coisa. Todo mundo faz alguma coisa para ser feliz. Eu acredito que o maior poder que o ser humano possa desenvolver é justamente esse, de fazer o outro feliz. Quando a gente começa a se alegrar, quando a gente percebe que participou de alguma coisa que gerou um sorriso no outro, que fez o olho do outro brilhar, quando a gente começa a se alegrar com isso, a gente começa a conhecer a verdadeira alegria. Então, nesse instante, eu gostaria, junto com todo mundo aqui, com todo mundo que está assistindo pela internet, de oferecer amor para Isabela, através de uma prática chamada Metabhavana, que a gente pode traduzir aproximadamente por oração do amor universal. Eu vou adaptar um pouquinho. É uma prece do budismo tibetano. E eu gostaria que todo mundo, além de emanar essa energia para Isabela com muito amor, que percebesse o como se sente durante essa prática. Então eu vou sugerir que a gente coloque as mãos em prece, as mãos em forma de concha. Fecha os olhos. E imagina a Isabela entre as suas mãos, sendo envolvida por uma luz branca. Essa luz é a luz divina. Essa luz é a luz de Deus. Essa luz é a luz que pode tudo. Essa luz é a luz que é ativada a partir do nosso amor, pois essa luz é puro amor. E a gente envolve a Isabela agora com esse amor, o amor de Deus, o amor do nosso ser verdadeiro. E vocês podem repetir assim comigo: que a Isabela seja feliz, que a Isabela seja feliz, que a Isabela supere o sofrimento, que a Isabela supere o sofrimento, que a Isabela encontre as causas da felicidade, que a Isabela encontre as causas da felicidade e as pratique, que a Isabela encontre as causas do sofrimento, que a Isabela encontre as causas do sofrimento e as evite, que a Isabela purifique todo o seu karma, que a Isabela purifique todo o seu karma, que a Isabela encontre lucidez instantânea, que a Isabela encontre lucidez instantânea, que a Isabela desenvolva a habilidade que a Isabela desenvolva a habilidade de levar felicidade para todos os seres, de levar felicidade para todos os seres, e que a Isabela encontre nessa forma de caminhar e que a Isabela encontre nessa forma de caminhar a sua própria felicidade. a sua própria felicidade. Mantemos os olhos fechados por mais uns instantes, visualizando a Isabela entre as palmas das nossas mãos, envolvida por essa luz branca de amor divino. E de acordo com a sua orientação espiritual, eu peço que em silêncio
você faça uma prece. Amém. Sentem-se bem? Não há outra possibilidade. No contato com o amor, a gente faz contato com Deus. E no contato com Deus, nos sentimos felizes. Um outro aspecto da prática da solidariedade e da compaixão é que essa prática vai nos tornando seres humanos melhores. É verdade que nós encontramos alguns obstáculos interiores, às vezes a preguiça, às vezes o julgamento, às vezes a dúvida, às vezes até a avareza. Mas o amor vai dissolvendo isso tudo. E há mais ou menos 800 anos, pisou aqui na Terra um ser muito especial, chamado São Francisco de Assis. Ele deixou uma mensagem que toca o coração dos praticantes de todas as tradições espirituais e mesmo aqueles que não têm uma prática espiritual. Porque ele inspirou alguém, o autor é anônimo, a compor uma das mais belas orações que existem, a oração de São Francisco. E todos podemos cantar juntos, aqui no auditório e em suas casas. Então a gente vai chegando na reta final do nosso satsang, fazendo um passeio. A gente falou sobre a preciosidade da amizade. Amigos verdadeiros, amigos sinceros, amam incondicionalmente, logo alinham a sua inteligência com a inteligência universal,
A partir daí, passam a viver uma vida extraordinária. Como Jesus ensinou, passam a viver uma vida de abundância, né? Vendo milagres, participando da obra de Deus na terra. Com isso, a gente vai vivenciando, como um desses milagres, o nosso próprio sofrimento se dissolvendo. E daí a gente vai experimentar que o amor, a compaixão e a solidariedade têm o poder de transformar esse mundo. E o amor, a compaixão e a solidariedade fluem através de nós. Lembrando de Sua Santidade o Dalai Lama, lembrando do Mahatma Gandhi, lembrando de Madre Teresa. Eu já li essa frase dentro dessas 3 grandes almas. Seja você mesmo a transformação que você quer ver neste mundo. Então, a gente sabe que pode, né? O coração diz, é possível, vai. E a gente tem que vencer tudo dentro da gente que é impedimento para isso. Os mestres dizem, esqueça de si mesmo, viva para amar o outro, viva para servir o outro. E os nossos egos respondem, mas o que vai ser de mim? Quem vai cuidar de mim se eu viver para amar o outro? Na verdade, o nosso ego, ele sempre contesta. E vai gerar uma desculpa que vem mais ou menos assim: eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Quando isso surge na nossa mente, é porque o coração está nos dando uma grande oportunidade de dar um salto amoroso, mas a mente está encontrando uma desculpa para não ir nessa direção. Mas entendam aqui e agora a matemática do amor. O ego pensa assim: se eu parar de pensar em mim mesmo e pensar exclusivamente no outro, eu estou perdido. Não vai ter ninguém para olhar para mim. E dessa maneira, num planeta que tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas, quando a maioria é egoísta, está ego esclerosado, vive na umbigolatria, quando eu sofro, quando eu tenho uma necessidade, eu me sinto ilhado, porque cada um pensa em si mesmo. Mas, quando a gente realmente se motivar, se sensibilizar para a importância de viver o amor, de sermos compassivos, sempre solidários, quando realmente nos importarmos com a felicidade do outro e esquecermos um pouquinho de nós mesmos, o que vai acontecer? Quando eu estiver passando por uma dificuldade, quando eu tiver um problema, vão ter 7 bilhões de pessoas para me auxiliar. Essa é a matemática do amor. Essa é a matemática divina. O ego não consegue acreditar nisso. Mas a gente pode se abrir e se lançar no amor. O amor é uma grande aventura. O amor é a aventura da nossa alma. Uma vez eu li um ensinamento sobre a fé que diz assim: fé é assim, primeiro a gente coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Senão é a mente controlando. E Deus não somente coloca o chão, se precisar, Ele te pega no colo. Quanto mais amoroso, solidário e compassivo você for, mais sensível você vai ser para essa experiência, porque Ele pega no colo a todos nós, sempre. Mas a pessoa egoísta, ela não tem sensibilidade para perceber e para sentir isso. E a boa notícia é que todos nós, através da prática da compaixão e da solidariedade, podemos dissolver esse egoísmo e revelar esse amor como altruísmo. E a partir daí, realmente contribuir para a transformação desse mundo, para a transformação desse planeta. E mesmo se isso não acontecer, isso é, se a gente não de fato resolver o problema de um outro, o nosso problema a gente está resolvendo, mesmo que não seja a nossa intenção, porque só existe um problema. O nome desse problema é egoísmo. Não existe problema algum além disso.
Existe uma música muito conhecida chamada Sal da Terra. Eu acho que todo mundo que está aqui conhece. Se não está lembrando do nome, quando Pedro e a Lúcia iniciarem a canção, vão lembrar. E é uma música que faz um chamado para a gente, um chamado para o amor, um chamado para o cuidado. E todos nós podemos cantar juntos com a irmã da Amanda. O Sal da Terra, Beto Guedes. Amanda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vê que tá na hora de amar. Limpo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor. O fé na terra. A paz na terra, amor. O sal da terra, és o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Leva tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és o homem e a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. É melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixar nascer o amor. Deixar fluir o amor. Deixar crescer o amor. Deixar viver o amor. O sal da terra. O sal da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O sal da terra. A paz na terra. A paz na terra. A paz na terra. Obrigado. Sendo verdadeiramente compassivos, amorosos, solidários
encontramos paz dentro de nós mesmos. Encontrando paz dentro da gente mesmo, a gente leva essa paz para a nossa casa, para a nossa família. Daí a gente pode levar a paz para a comunidade, para a cidade, para o estado. E é possível, a partir de dentro de cada um de nós, a gente levar a paz para a terra. A gente tem que sonhar, a gente tem que acreditar. As pessoas que a gente mais admira são essas: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa, Alberto Schweitzer, Professor Hermógenes, Chico Xavier, Divaldo Franco, Leonardo Boff, Papa Francisco. Essas pessoas, Frei Beto, essas pessoas, né, que sonham um mundo melhor e sabem que isso é viável, que isso é possível. E a força que é capaz de motivar essa transformação é a força do amor. Mas é muito importante, gente, que cada um aqui ouça esse chamado. Que a gente não caia na seguinte armadilha, que é ilustrada pela história de um rei que confiava muito no seu povo, porque ele era um grande rei, isso é, um rei muito bondoso, muito sábio, muito amoroso. E ele sabia que ele podia contar a qualquer instante com todas as pessoas que viviam no reino dele. Mas um dos sábios alertou a ele que não era bem assim. E ele duvidou. Eu duvido que essas pessoas não atendam qualquer pedido meu. Mas o sábio falou: faça um teste. E propôs o seguinte teste. Ele pediu a toda a comunidade que à noite se dirigisse até o poço do reino, um poço que estava vazio, e jogasse ali um copo de leite. E ele tinha certeza que no dia seguinte de manhã aquele poço estaria cheio de leite. E assim fizeram, convocaram toda a comunidade e o rei, sem dar explicações, propôs isso para todo mundo. Amanhã à noite venham aqui, joguem um copo de leite. Ele sabia que todos tinham leite em abundância. E amanhã eu digo para vocês por que eu fiz isso. E à noite o rei se surpreendeu positivamente. Ele viu absolutamente todas as pessoas se dirigindo até um poço e virando o copo naquele poço. E falou para o sábio: você estava errado. Todas essas pessoas, né, estavam disponíveis a um pedido meu. O sábio falou assim para o rei: então vai até o poço e olha para o poço. E agora o rei se surpreendeu negativamente. O poço estava cheio de água, pouquíssimo leite, muita água. O rei ficou muito decepcionado com todo mundo. Mandou chamar todo mundo, explicou o que estava acontecendo. A partir de uma opinião do sábio, ele resolveu fazer um teste e perguntou: o que custava para vocês um copo de leite? Por que vocês não jogaram esse leite atendendo a um pedido meu, que atendo todos os pedidos de vocês? E a resposta de todos foi praticamente assim. O Dharma, isso é, a ação correta, é a gente assumir o nosso papel, é a gente assumir a nossa responsabilidade. E o Sai Baba ensina que a gente não precisa sair por aí procurando muito serviço ou alguém para ajudar. Mas aquele serviço que surge na nossa frente ou aquela pessoa é o que Deus está te pedindo. É o copo de leite que você tem que jogar no poço. A gente retribui um pouquinho para aquele que faz tudo por nós. Então a gente vai fechando esse encontro com essa mensagem: não perca nunca a oportunidade de ser amoroso, compassivo e solidário. Uma aspiração sincera por beneficiar o outro, você é que vai se beneficiar muito. Então, mais uma vez eu repito o número das contas do Itaú e da Caixa Econômica, né? Lembrando, é uma maneira de auxiliar os custos da cirurgia da Isabela.
que com certeza vai estar acontecendo por esses dias. Banco Itaú, agência 7977, agência 7977, conta corrente 08262, dígito 2. 08262, dígito 2. Essa conta está em nome de Marta Bazzoni e Juliana Bazzoni. Outra opção para depósito, Caixa Econômica, agência 0173, agência 0173. Aí tem que selecionar a opção 013, opção 013, e em seguida conta corrente 148286, dígito 0. Conta corrente 148286, dígito 0. Essa conta está em nome da própria Isabela Bazzoni. E eu lembro, né, que além dessa contribuição que é necessária para viabilizar a cirurgia, vale muito o nosso pensamento positivo, o nosso amor, a nossa meditação, as nossas preces, não só pela Isabela, mas por todos que necessitam nesse instante. E lembremos sempre que o amor de Deus é infinito, é imenso. Imenso é algo que não pode ser medido. Então, a gente pode fechar esse encontro cantando Quem Falou. Cantando Quem Falou. E eu agradeço muito a todos vocês que vieram aqui hoje participar desse satsang com a gente. Eu agradeço a Isabela pela oportunidade que ela está dando para a gente de servir. Eu agradeço a Deus por essa reunião. E a gente agora, cantando essa música Quem Falou, a gente lembra de muitos seres extraordinários que passaram por aqui para ensinar e para inspirar a gente. Gratidão. Namastê. Quem Falou, com Emana Mantra. Grande falou, Jesus Cristo falou, o homem Marley falou, o Chico falou, uma palavra só. É o que faz a gente ser feliz. São Francisco falou, o John Lennon falou, Madre Teresa falou, Luther King falou, uma palavra só. Amor é o que faz a gente ser feliz. Krishna falou, Buda falou, Yogananda falou, Sai Baba falou, uma palavra só. Amor é o que faz a gente ser feliz. A lua falou, o céu azul me falou, a natureza falou, o mundo tem que falar uma palavra só. Amor é o que faz a gente ser feliz. Amor é o que faz a gente ser feliz. A gente ser feliz. Amor é o que faz a gente ser feliz. Amor. Juntamos as mãos. Inspiramos. Shanti,
Shanti, Shanti. Paz para todos os corpos, paz para todas as mentes, paz para todos os espíritos, e que nós sejamos sempre agentes conscientes do amor universal. Namastê.